Bom, na noite de hoje, eu gostaria de falar sobre como Jesus é visto no Islã aos olhos do próprio Evangelho, citando a própria Bíblia. Eu tenho o pastor Stanley aqui comigo, que talvez compartilhe uma visão que muitos cristãos têm, que é que no Islã não se acredita em Jesus, que no Islã o profeta Muhammad, também conhecido devido à tradução como Maomé, nega que Jesus é o Messias, que Jesus foi um profeta, que ele executou milagres e maravilhas no meio do povo. Porém, essa não é a verdade. Você não pode ser um muçulmano se você não acreditar em Jesus. E os muçulmanos acreditam que ele foi um dos maiores profetas de Deus, acreditando que ele nasceu de maneira milagrosa, que ele é o Messias, traduzido como Cristo. Acreditam também que ele deu vida aos mortos com permissão de Deus, que ele curou os cegos, curou também aqueles que nasceram cegos. E o mais importante, que ele é o Messias. Nenhum muçulmano vai dizer que Muhammad é o Messias, porque ele não é. Jesus é o Messias. Preste atenção nesse verso do Alcorão, capítulo 5, verso de número 75. O Messias, filho de Maria, não foi nada mais do que um profeta, um mensageiro. Antes dele, existiram muitos mensageiros. A sua mãe foi uma mulher virtuosa, uma mulher santa, se referindo a Maria, mãe de Jesus. E ambos costumavam comer comida. Todos nós comemos comida. Por que você acha que Deus Todo-Poderoso quis chamar atenção para o fato que ambos, mãe e filho, comiam comida? Porque Ele está te dizendo que qualquer um que precise comer comida não pode ser o seu Deus. Não vale a pena adorá-lo. Os cristãos, em geral, acreditam que Jesus é Deus. Os católicos, às vezes, só rezam para Maria e esquecem-se de Deus. E aqui o Deus Todo-Poderoso disse, ambos comiam comida. E se você come comida, você é forçado pela natureza a ir até o banheiro. E Deus Todo-Poderoso, Ele não vai ao banheiro. Esse não é um dos atributos dele. Ele está muito acima disso. Ele não precisa do alimento que nós precisamos. E o verso continua, dizendo, dê uma olhada em como os nossos sinais são muito claros para as pessoas. E dê mais uma olhada e veja como as pessoas viram as costas aos nossos sinais. Alcorão, capítulo 5, verso de número 75. Jesus é o Messias, está entre os grandes profetas de Deus, mas ele não é Deus. Então, no Alcorão, capítulo 3, verso de número 45, Deus diz o seguinte, que o anjo entregou uma mensagem a Maria, dizendo, Maria, o Senhor anuncia as boas novas a você, de uma palavra que veio dele. Seu nome será Messias, traduzido como Cristo, Jesus, filho de Maria. Ele será honrado nesse mundo e na vida eterna. Ele vai ser um daqueles que estará mais perto de Deus. Novamente, Jesus é o Messias e é um daqueles que está mais perto de Deus. Ou seja, na companhia daqueles que estão mais próximos de Deus, pode-se dizer que ele está à direita de Deus. Assim como os próprios cristãos dizem, nós também concordamos com isso. Mas eu vou explicar, não é fisicamente ou geograficamente, porque Deus não é um homem sentado em um trono que nós conseguimos imaginar com a nossa capacidade. E Jesus, ao seu lado, em um pequeno trono, ou sentado juntamente com Deus. Não, não é assim. Mas sim em status. Esse homem que está à minha direita poderia estar à minha esquerda. Porém, rotulando como aquele que está à minha direita, eu digo, esse é o meu escolhido. Ele poderia estar sentado à direita, à esquerda, atrás, na frente. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele está entre aqueles mais próximos de Deus. Então, os muçulmanos aceitam que Jesus é o Messias e que ele está na companhia daqueles mais próximos a Deus. E o que eu li aqui não foi a Bíblia, mas sim o Alcorão. Alcorão,
capítulo 3, verso de número 45, você pode checar você. E o pastor? Então, no Alcorão, capítulo 3, verso de número 45, Deus diz o seguinte, que o anjo entregou uma mensagem a Maria, dizendo, Maria, o Senhor anuncia as boas novas a você, de uma palavra que veio dele. Seu nome será Messias, traduzido como Cristo, Jesus, filho de Maria. Ele será honrado nesse mundo e na vida eterna. Ele vai ser um daqueles que estará mais perto de Deus. Novamente, Jesus é o Messias e é um daqueles que está mais perto de Deus. Ou seja, na companhia daqueles que estão mais próximos de Deus, pode-se dizer que ele está à direita de Deus. Assim como os próprios cristãos dizem, nós também concordamos com isso. Mas eu vou explicar, não é fisicamente ou geograficamente, porque Deus não é um homem sentado em um trono que nós conseguimos imaginar com a nossa capacidade. E Jesus, ao seu lado, em um pequeno trono, ou sentado juntamente com Deus. Não, não é assim. Mas sim em status. Esse homem que está à minha direita poderia estar à minha esquerda. Porém, rotulando como aquele que está à minha direita, eu digo, esse é o meu escolhido. Ele poderia estar sentado à direita, à esquerda, atrás, na frente, mas esse não é o ponto. O ponto é que ele está entre aqueles mais próximos de Deus. Então, os muçulmanos aceitam que Jesus é o Messias e que ele está na companhia daqueles mais próximos a Deus. E o que eu li aqui não foi a Bíblia, mas sim o Alcorão. Alcorão, capítulo 3, verso de número 45, você pode checar você. Eu venho perguntando, estudiosos do cristianismo, que estudaram a Bíblia inúmeras vezes. Preste atenção na palavra Deus no início dessa sentença, de João, capítulo 1, versículo 1. E eu pergunto, qual a palavra usada para Deus em grego? Porque se você é um estudioso, você deve conhecer grego. Porque todos os livros do Novo Testamento, todos os evangelhos, todas as cartas, tudo está apenas disponível em grego. Essa é a tradução mais próxima da original. Então, qual é a palavra usada para Deus em grego? Você pode me ajudar, Senhor? Não. Elohim é Deus em hebraico. Deus em grego é Theos. Mas a palavra lá no verso está como Hotheos. Hotheos significa o Deus. Bom, as nações que usam o alfabeto romano, que é o alfabeto do latim, sempre se usa letra maiúscula no início para demonstrar que é um nome próprio. E o nome comum, indefinido, se usa a letra minúscula. Então, Deus, com letra maiúscula, é o Deus único. Com letra minúscula, é qualquer Deus. Então, na tradução, o primeiro D da palavra Deus está maiúsculo. Isso é aceitável, porque esse é o sistema. Um paralelo. Em grego e em hebraico não existe letra maiúscula e letra minúscula. E também em árabe não existe letra maiúscula ou letra minúscula. Cada palavra é uma palavra. Mas, para as nações que usam o alfabeto romano, sim, existe a diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, na passagem João 1, versículo 1, onde diz que a palavra estava com Deus, esse Deus com D maiúsculo é aceitável, porque essa é a tradução correta. Mas na segunda parte, onde diz que a palavra era Deus, esse Deus em grego é ton theos, que significa qualquer Deus, um Deus. E para isso, na tradução, deveria ter sido usado um D minúsculo. Deus com D minúsculo não é o nome próprio. Então você pergunta por quê? Por que colocaram um D maiúsculo de novo? Essa não é uma tradução honesta. Então, na primeira parte, a primeira palavra Deus, D maiúsculo, correto, esse é o sistema. Na segunda parte, deveria ser um D minúsculo, o que gera um significado completamente diferente do verso original. Observe no 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 4, onde está escrito que o demônio é o Deus desse mundo. Ele é o Deus, em grego, Hotheos. Mas na tradução foi-lhe dado um D minúsculo. Se a tradução fosse seguir o sistema, teria que ter dado um D maiúsculo para o demônio nesse verso. Então, no Velho Testamento, Deus Todo-Poderoso fala com Moisés.
no Êxodo, capítulo 7, verso de número 1, onde Deus disse: eu fiz de você um Deus para o faraó. Nesse caso foi Elohim, em hebraico. Mas se você olhar na tradução, é um D minúsculo. Moisés era para ter recebido um D maiúsculo nesse verso, mas recebeu um D minúsculo. O demônio era para ter recebido um D maiúsculo, mas recebeu um D minúsculo. São pequenos detalhes que mudam a interpretação dos versos. Ou seja, a tradução não está fiel aos manuscritos antigos que temos hoje, tanto em grego como em hebraico. Então eu digo novamente, as palavras de Cristo e as palavras de Paulo não são as palavras de Cristo, mas o que Jesus disse. João 14, 28. O Pai é maior do que eu. E ele continua. João 10, 29. Meu Pai é maior do que tudo. Também em João, capítulo 5, versículo 19. O filho por conta própria não pode fazer nada, somente com a ajuda do Pai. E essas são as palavras de Jesus. Mas as pessoas não observam essas palavras. Mas sim, Hebreus, Coríntios, Tessalonicenses. Quem são esses? Jesus? Não. Não são as palavras de Jesus. São apenas as palavras de Paulo, o discípulo autoproclamado. Mas eu prefiro escutar as palavras que o meu mestre Jesus disse. Eu o amo, eu o respeito e admiro. Eu desejo seguir Jesus. Porém, eu quero ouvir o que meu mestre disse. Eu quero somente as palavras de Jesus e de ninguém mais. Pensa diferente, que age diferente, que nunca viu Jesus em pessoa. A minha salvação não pode depender do ponto de vista de uma pessoa comum, do que a pessoa pensa. Não, a salvação é algo muito sério, que precisa estar amarrada às palavras de Jesus. O que ele disse? João, capítulo 14, versículo de número 24. Jesus diz que as palavras que você escuta não são minhas, mas do Pai que me enviou. Também em João 12, 49, Jesus diz: eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que Jesus disse foi a verdade. E não existe na Bíblia um só versículo onde Jesus disse, com suas palavras, que ele era Deus ou onde ele disse, me adorem. Mas no final, a interpretação sobre as palavras de Jesus está na sua mão. Não deixe que ninguém faça esse trabalho por você. Vamos falar um pouco sobre a humildade de Jesus aqui. Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17. Eis que se aproxima de Jesus um jovem, dizendo, bom mestre, que boas coisas poderei fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um, só, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Agora pense comigo, se Jesus se recusou a ser chamado de bom, como ele poderia nos pedir para chamá-lo de Deus? Isso nas palavras do próprio Jesus. Algumas Bíblias, algumas traduções, alteraram um pouco essa passagem. Mas assim, essa versão, onde o jovem chama Jesus de bom mestre, ainda é muito comum. Essa qualidade, que se chama bondade, por exemplo, você pode chamar alguém de bom. Por exemplo, se eu disser, bom pastor, e o pastor responder, não, eu ainda tenho muito a melhorar, num gesto de humildade, a pessoa pode responder desse jeito. Se alguém me chamar de bom, eu posso responder, deixa isso de lado, muito obrigado, ainda tenho muito a melhorar, num gesto de humildade. Mas se Jesus fosse Deus, isso seria uma hipocrisia, porque Deus é bom. Se ele fosse Deus, ele apenas aceitaria o elogio, porque é verdade, Deus é bom. Mas como um homem, um ser humano, ele teve e tem o direito de dizer, olha só, apenas Deus é bom. A verdadeira bondade está junto de Deus. De maneira implícita, Jesus rejeitou qualquer tipo de divindade em relação a ele ser Deus. Está escrito aqui, na Bíblia. O pastor fez uma afirmação de que Jesus disse que era Deus. Bom, se ele disse que era Deus, eu gostaria que o pastor me mostrasse essa passagem. Me mostre onde ele disse que era Deus, onde ele disse para adorá-lo, e eu vou estar preparado para ser batizado hoje à noite.
Não perca o seu tempo. Vamos embora. Antes de analisarmos o que Jesus disse, vamos parar aqui um pouco e pensar. A Bíblia, como o pastor acredita e os outros cristãos também acreditam, é a própria palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, que é Deus. E como a maioria dos cristãos acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então, de acordo com os cristãos, Jesus também é Deus. Então, observe aqui o que ele disse. Levando em conta o conceito de Trindade, que significa, pelos cristãos, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são a mesma pessoa e têm o mesmo conhecimento sobre tudo. Do contrário, não seriam a mesma pessoa, correto? O Espírito Santo inspirou Marcos, capítulo 13, versículo número de 32, onde diz o seguinte: Jesus disse: mas ninguém sabe, nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aqui Jesus estava falando do último dia, o final de todas as coisas, como nós conhecemos. Dia do julgamento, dia da ressurreição, é a mesma coisa. Quando esse dia vai chegar, ninguém sabe. Nem os anjos, nem Jesus, como ele mesmo disse. Isso é de conhecimento apenas de Deus. Apenas Ele sabe. Mas como? Ele não poderia saber? Jesus nunca contaria uma mentira. E se ele fosse Deus e soubesse, ele poderia dizer: eu sei, mas eu não vou contar. E ao mesmo tempo, de maneira implícita, ele também está dizendo que o Espírito Santo também não sabe. Você acredita que poderia existir um Deus que não sabe de alguma coisa? Deus sabe de tudo que se passa todo o tempo, no passado e no presente. Prosseguindo aqui, esse Deus, Jesus, se ele fosse Deus, ele foi tentado. Ele também sofreu tentações, como você e eu. Observe aqui, Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Temos um grande sacerdote que foi tentado de todas as maneiras, da mesma forma do que nós, mas não pecou. Ok, ele não pecou, mas ele foi tentado. Tem a mesma fraqueza do que nós. Agora observe em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13, que diz o seguinte: quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus, o verdadeiro Deus, não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Lembrando que o mesmo Espírito Santo que inspirou Marcos também inspirou Tiago. Prosseguindo então, agora temos Mateus, capítulo 4, verso de número 1, onde está escrito o seguinte: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, que segundo o mesmo capítulo, no versículo 2, diz que se passaram então 40 dias e 40 noites, onde Jesus estava sem comer, estava com fome, e foi então tentado pelo diabo. Não faz parte da natureza de Deus ser tentado pelo diabo com comida. E Jesus, no papel de Deus, como os cristãos acreditam, aprendeu através de seus próprios erros, pela experiência, assim como nós todos. Existe um velho ditado que diz: sábio é o homem que aprende pelo erro dos outros. Mas Jesus não teve a mesma oportunidade, de acordo com Hebreus, capítulo 5, verso de número 8, que diz o seguinte: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Ou seja, ele aprendia através de seus próprios erros. Assim como você e eu, isso não é uma qualidade de Deus, pois o conhecimento de Deus é absoluto. E se ele era Deus, também não tinha conhecimento das estações do ano. Aqui em Marcos, capítulo 11, verso de número 12 a 13,
diz o seguinte, sobre a passagem da figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. E aqui é importante ressaltar, você pode imaginar um Deus faminto? Deus não sente fome, Ele te alimenta, mas Ele não necessita de alimento algum. Eu não estou fazendo pouco caso do que Jesus sentiu, mas acredito sim que esses atributos humanos, como fome, aprendizado, estão na Bíblia apenas para te provar que Jesus não era Deus. Ele nunca disse que era. Mas continuando o verso, Jesus de longe viu uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Pois bem, hoje em dia todos nós sabemos que uma árvore não dá frutos todo o tempo, mas sim na hora certa, na estação certa. No caso da figueira, a estação do ano é o outono. Então, eu não posso ter esperanças de colher figo na primavera, porque não é a estação correta. E mesmo que você viva no país, talvez você não saiba a estação do ano que cada fruta nasce. Porém, certamente Deus tem conhecimento absoluto sobre qual fruta se pode esperar de cada estação, pois Ele sabe de tudo. Porém, sabemos que não é preciso ser um Deus para saber exatamente qual fruta se pode colher em cada estação. Se você mora no país onde tem a fruta, no caso, a figueira, você provavelmente já sabe qual estação do ano você vai poder colher figos. E a planta em si, no caso a figueira, não teve culpa alguma por não ter o fruto no momento em que Jesus estava lá, pois a árvore em si estava apenas seguindo a lei de Deus. Ele determinou tudo isso. Porque mais adiante, no verso de número 14, Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E eu, como um seguidor de Jesus, não posso acreditar que ele amaldiçoaria uma figueira por não ter frutos fora da estação. Eu acredito que foi um erro de interpretação aqui. Alguém não entendeu exatamente o que ele quis dizer. Prosseguindo nossa análise sobre Jesus no papel de Deus, se ele for Deus, então ele seria um Deus sem poderes. Vamos observar aqui. João, capítulo 5, verso de número 30, onde Jesus diz o seguinte: eu não posso fazer nada por minha própria conta. Você sabe o que é nada? Nada é nada. Que significa eu, por si só, não tenho poder algum. E Jesus continua no verso, dizendo: mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que isso significa? Que ele não estava agindo pela sua própria vontade, mas sim estava obedecendo a Deus, que entregou o poder a ele, e que poderia ter entregado o poder para outra pessoa também. Porém, Deus escolheu Jesus para estar naquele lugar, naquele momento, com o seu poder, para executar milagres entre os hebreus. Agora vamos continuar. Então, nos encontramos com o menor versículo da Bíblia. João, capítulo 11, verso de número 35, que diz o seguinte: Jesus chorou. Apenas duas palavras. Você pode imaginar um Deus chorando? Eu não posso. Porém, eu posso entender um ser humano que chora em um momento de aflição ou alegria. Porém, aqui no caso de Jesus, foi um momento de aflição, pois ele estava chorando por Lázaro, que era seu amigo. E mais adiante, no mesmo capítulo, verso de número 38, diz que Jesus ficou muito comovido. Novamente, acredito que as emoções de Jesus estão demonstradas no Evangelho para chamar a sua atenção para o lado humano dele. Humano como eu e você. Aliás, esse foi o maior milagre de Jesus, ter trazido de volta à vida Lázaro. Porém, quando as pessoas dizem, Jesus trouxe os mortos de volta à vida,
Pare e pense. Foi isso que ele disse? Não. Mas observe aqui, ainda em João, capítulo 11. Quando Jesus chegou em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Então ele se encontrou com Marta e Maria. E elas dizem a Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no versículo 40, Jesus disse: Se você tem fé, poderá ver a glória de Deus. Jesus, muito comovido, foi até a sepultura. E no versículo de número 41 a 42 disse o seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E por que Jesus faria essa oração na frente de todos? Certamente, se ele fosse Deus, não precisaria invocar o nome de Deus em todo milagre. Porém, esse milagre, como muitos outros, foi enviado para ser um sinal a esse povo que não acreditava nele, em sua maioria. E por isso Jesus agiu dessa maneira, para que assim as pessoas pudessem entender que ele foi enviado. Em momento algum Jesus disse: Eu entreguei a vida de volta a Lázaro. Em momento algum. Ele sempre disse que agia de acordo com Deus, ao qual chamava de Pai. E assim Jesus mostrou, não somente a esse povo, os judeus daquela época, mas assim aos povos de todas as gerações, para que ninguém tomasse ele como Deus, porque ele estava apenas agindo pela vontade de Deus. E Pedro, o maior de todos os discípulos, a quem Jesus entregou as chaves do céu, Jesus disse a ele: Pedro, em João, capítulo 21, versículo de número 15, Pedro, tome conta das minhas ovelhas. E o mesmo Pedro disse o seguinte, livro dos Atos, capítulo 2, verso de número 2, Povo de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Preste atenção nas palavras de Pedro, quando ele diz um homem aprovado por Deus. Ele não diz que Jesus era Deus. Voltando a falar das qualidades de Deus, se Jesus era Deus, ele era um Deus que dormia. Bem, o Alcorão diz que Deus não dorme nem cochila. Mas observe aqui em Mateus, capítulo 8, verso número 24, onde diz o seguinte, que diz que Jesus estava dormindo. Agora em Lucas, capítulo 8, verso de número 23, que diz que Jesus estava dormindo. Também em Marcos, capítulo 4, verso de número 38, que também diz que Jesus estava dormindo, com a cabeça numa almofada. Agora, temos um Deus que está com sede. Observe. Em João 19, versículo de número 28, Jesus disse, eu estou com sede. Agora, um Deus que está cansado. Em João, capítulo 4, versículo de número 6. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de sua viagem, sentou-se perto do poço. Agora, um Deus triste. Em Mateus, capítulo 26, versículo de número 37. Então Jesus foi levado consigo, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ali ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então ele disse a eles no versículo de número 38, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Todas essas emoções estão descritas no Evangelho para mostrar que Jesus era um ser humano, como eu e você, e não um Deus. Faz parte de um grande achismo quando as pessoas consideram Jesus Deus. Mas como um homem, nós o amamos e respeitamos
respeitamos profundamente. Mas quando dizem que Ele é Deus, então Jesus deve ter as qualidades de Deus. E o que é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Ou por acaso foi Jesus que criou os céus e a terra? Muitos podem ter dito que sim. Paulo, um pastor, um padre. Mas Jesus, Ele nunca disse que criou os céus e a terra. E qual era a ocupação de Jesus pelos 33 anos que Ele esteve aqui na terra? Jesus era um carpinteiro. Está escrito em Marcos, capítulo 6, verso de número 3. E em Mateus 13:55 diz que Jesus era um filho de um carpinteiro. Quando foi que esse homem disse que criou o universo? Isso não é coisa de Jesus. O que ele fez foi propagar a mensagem de Deus. Isso sim ele fez, um profeta. Se Jesus é Deus, então ele pertence à tribo de Judá, do povo de Israel. Observe o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 5. Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória, pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Depois, em Mateus capítulo 15, versículo de número 24, Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Agora eu te pergunto, quem são as ovelhas perdidas do povo de Israel, senão os próprios judeus e ninguém mais? Agora em Mateus capítulo 2, versículo 2, que diz que Jesus, se Ele é Deus, tem o título de Rei dos Judeus. Depois em Lucas, capítulo 1, versículo de número 33, onde diz que Ele, Jesus, será para sempre o Rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Essa foi a promessa feita no Evangelho de Lucas, sobre o reinado de Jesus, sobre os judeus. Como ele era descendente de Davi, esperava-se um rei também. Bom, mas essa profecia não se cumpriu, pois sabemos que quem estava no trono era Pilatos. Mas observe bem, Deus é muito mais do que um rei, que tem como seus súditos somente o povo de Israel. Vamos falar um pouco de Jesus no dia do juízo final, que é o dia da ressurreição, o dia em que todos estarão na frente de Deus. Observe que é muito comum entre os cristãos expulsar demônios, até mesmo curar pessoas, qualquer outro tipo de milagre. E eles sempre fazem isso em nome de Jesus. Sempre graças ao poder de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E nunca por Deus. Nunca foi Deus. Nunca foi o poder de Deus. É assim que as coisas acontecem nos dias de hoje e há muito tempo. E agora eu vou te falar o que Jesus disse sobre vocês. Vocês que fazem todos esses milagres em nome dele. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, que é o dia da ressurreição, o juízo final, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Agora pare e pense, quem são essas pessoas? Quem espalhou a mensagem pelo nome de Jesus? Quem expulsou demônios e operou milagres? Foram os maus? Com certeza não. Observe o que é dito na igreja. E como ela diz. Então Jesus disse no versículo 23, direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Esse foi um alerta de Jesus para você seguir a Deus e não operar milagres e rezar e fazer tudo no nome dele. Porque senão, você estará perdido no dia da ressurreição. Porque contrariou as palavras do próprio Jesus. Ele nunca pediu para você fazer isso. E te alertou. Bom, vamos falar um pouco sobre Trindade. Pergunte às pessoas que acreditam na Trindade. Eles acreditam que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. Mas eles não são 3 deuses, mas um Deus. E também ensinam no catequismo
que o Pai é todo-poderoso, que o Filho é todo-poderoso e que o Espírito Santo também é todo-poderoso. Mas eles não são três todos-poderosos, mas sim um todo-poderoso. E continua, dizendo que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é outra pessoa. Mas eles não são três pessoas, mas sim uma pessoa. Eu pergunto às pessoas que falam inglês, por acaso isso tem algum significado na sua língua? Porque você diz uma pessoa, outra pessoa, a terceira pessoa, mas não são três pessoas, mas uma pessoa. Que língua que você está falando? Estou falando inglês, não pode ser qualquer língua, é porque inglês é minha língua nativa. Bom, na minha humilde opinião, a maneira que essa história foi contada desviou as pessoas da verdade, do único Deus. Mas vamos prosseguir. Vamos supor o seguinte, que existam trigêmeos, três pessoas idênticas. Ninguém pode dizer a diferença entre um e o outro. E se um deles cometer um assassinato, você pode punir o outro? Você vai dizer que não. E eu vou dizer, por que não? Os três são idênticos. Sim, mas cada um é uma pessoa diferente. E o que faz um ser diferente do outro? A personalidade. Agora na sua cabeça, o Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito. Quando você pensa no Pai, a figura que aparece na sua cabeça não é de Jesus. Quando você diz o Deus Filho, certamente você pensa em Jesus. E a figura que aparece é de um homem de cabelos longos, olhos claros, que parece um europeu. Uma figura que certamente não se parece nada com um judeu. Especialmente o judeu, do lado de Nazaré, onde eles se parecem muito com os árabes. Se você reparar como Jesus é representado em pinturas na igreja, se passa como um homem muito bonito. E você também vê uma areola em sua cabeça, que é aquele anel luminoso. Você se pergunta de onde veio essa areola, que, aliás, está na cabeça de quase todas as pinturas de algum santo ou profeta, até mesmo de pinturas de Deus. Veja, aquela areola não está em lugar nenhum da Bíblia. Também os judeus nunca disseram que ela existe. Enfim, esse é apenas um pequeno detalhe que foi aceito por todos. Voltando a falar da Trindade, se você pegar 1 João, capítulo 5, versículo de número 7, onde está escrito que existem três testemunhas no céu. Onde está escrito que existem três testemunhas no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, esse verso foi removido dessa Bíblia aqui, que é a versão revisada da Bíblia, conhecida no inglês Revised Standard Bible. Por que o verso foi removido? Bom, porque era apenas uma nota de rodapé. Como antigamente, por volta do século VI, não existia rodapé em livros, esse é um problema muito comum na Bíblia, onde as notas de rodapé acabaram entrando dentro do texto. Porém, os estudiosos do cristianismo revisaram todo o material e removeram essas notas. No caso dessa aqui, removeram porque não eram as palavras de João. Jesus nunca ensinou sobre a Trindade. Observe essa passagem. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 28 ao 30. Quando um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o mandamento mais importante? E Jesus respondeu, em hebreu: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Escute, povo de Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, e com toda a mente, e com todas as forças. Ele repetiu palavra por palavra aquilo que Moisés disse em Deuteronômio 6:4. Mas se ele viesse com o intuito de ensinar a Trindade a todos, seria esse o momento mais oportuno para dizer que existem três que são testemunhas no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não foi isso que ele fez. Ele ratificou a existência de um Deus único. Eu vou repetir aquilo que eu entendi. Uma pergunta sobre a divindade de Jesus, afirmando que ele é Deus. E eu pedi ao pastor para me entregar pelo menos um verso, onde Jesus diz que ele é Deus ou onde ele pede para adorá-lo. E graças a Deus, ele não foi capaz.
Eu fui perguntado pela moça aqui sobre o verso onde Jesus diz que ele e o Pai são um. Que o que se dá a entender é que se ele é um com o Pai, então ele é Deus. Então vamos observar esse verso, que é de João, capítulo 10, versículo 30, que é onde Jesus diz que ele e o Pai são um. Eu te faço essa pergunta agora. Em qual contexto ele disse isso? E acredite em mim, eu já perguntei pastores, perguntei a padres, missionários. Ninguém soube me dizer o contexto sem antes abrir a Bíblia. Então eu pergunto, você sabe o contexto? Provavelmente, sem abrir a Bíblia, eu acho que não. Porque eu acredito que temos que observar o contexto para poder chegar à conclusão sobre o significado de cada verso. Não podemos simplesmente retirar um versículo de todo um contexto e dizer, olhe, Jesus disse isso, sem interpretar o resto. Então vamos analisar o contexto, que começa em João 10, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Verso 24. Então o povo, que são os judeus, se reuniram em volta dele, Jesus, e provavelmente apontando o dedo na cara de Jesus, disseram, até quando você vai nos deixar na dúvida? Seja sincero, se você é o Messias, nos diga. Insinuando assim que Jesus não era claro em suas palavras. Então, no verso 25, Jesus respondeu, eu já te disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam por mim. Verso 26, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Verso 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Verso 29, o poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o meu Pai somos um. Observe o contexto. Eles são um na fé. Jesus obedece a Deus perfeitamente, porque tem o mesmo propósito. Bom, mas os judeus estavam querendo arrumar encrenca e não ficaram satisfeitos com a resposta que Jesus deu. Então, adiante. Versículo 31 diz o seguinte: eles, os judeus, pegaram pedras para atacarem Jesus. E no versículo 32, Jesus responde aos judeus, eu fiz diante de vocês muitas obras em nome do meu Pai. Ele me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Então os judeus, no versículo 33, responderam, não é por causa de nenhuma de suas boas obras que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. E de acordo com a lei dos judeus na época, blasfêmia contra Deus era paga com a própria vida. Mas veja, se Jesus fosse realmente Deus, que oportunidade ele teria aqui? Ele poderia simplesmente falar, mas eu sou Deus. Mas não foi isso que ele fez. Então observe aqui. Então Jesus, no versículo 34, diz o seguinte, na lei de vocês, judeus, está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Jesus pegou essa menção do Salmo 82, versículo 6, que também faz parte da lei dos judeus. E o Salmo 82 também menciona, no mesmo versículo, que todos aqueles que seguem a Deus são filhos do Altíssimo. Então essa é a figura da linguagem deles, da mesma forma que Deus também é conhecido pelo nome Senhor. Mas nem todo mundo que você chama de Senhor é Deus. É apenas a maneira que eles se comunicam. E Jesus conclui, versículo 35. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem.
Verso 36. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Assim como diz no Salmo, que todos aqueles que aceitam a mensagem são considerados filhos de Deus, de acordo com o Salmo. Resumindo, Jesus está dizendo que, de acordo com o linguajar do judeu, pessoas são chamadas de deuses. E por que vocês estão querendo arrumar encrenca comigo? Que estou me chamando de filho de Deus, que é uma expressão menor do que chamar uma pessoa de Deus. Moisés foi chamado de Deus, e na própria Bíblia o demônio é chamado de Deus. E no Salmo 86, os judeus são chamados de deuses, ou seja, apenas uma expressão dos judeus daquela época. Então, quando Jesus disse que ele e o Pai são um, e depois tirando esse verso do contexto e dizer que ele é Deus, realmente não foi aquilo que ele quis dizer, quando olhamos o contexto da conversa.